fala do Pai Nosso, e um trechinho do Pai Nosso fala: libertai de todos os mais, ou proteger de todos os maus, né? E quando a gente pensa assim, normalmente a gente pensa assim: tomara que eu não tenha uma doença, tomara que eu não passe necessidade, tomara que não seja assaltado, né? E quando a gente se livrar-nos de todos os males, né, na realidade, a gente está tirando de dentro de nós, e não aquilo que vem de fora, porque a gente não tem domínio do que vem de fora. A gente só tem domínio daquilo que vem de dentro. Então, quando a gente fala livrai-nos de todos os males que ainda habita nosso ser, nossa alma, né? Nossa maledicência, a nossa arrogância, a nossa maldade, a nossa inveja, toda aquela sequência de defeitos que a gente vem carregando ao longo das encarnações. Então é importante que quando a gente reza o Pai Nosso, que a gente consiga trabalhar todas essas coisas ruins, todos esses defeitos que a gente carrega ao longo de, às vezes, milênios, né? As reencarnações vão acontecendo e a gente vai carregando. Então a gente está aqui hoje, nesta encarnação, e o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a trabalhar um defeito é reconhecer que você tem esse defeito. Quando você passa a reconhecer que você tem determinado defeito, muitas vezes várias pessoas falam: você é isso, você é isso, você é isso. Falam assim: não, eu não sou. Mas se muitas pessoas falam a mesma coisa, algum motivo deve ter, né? Então vamos pensar nisso. Então é trabalhar, né? Aproveitar a oportunidade desta encarnação justamente para que a gente evolua, para a gente melhorar, para que a gente possa ser efetivamente cristãos na sua essência, de seguir os ensinamentos que Jesus nos deu. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas, né? Porque elas já são, muitas vezes a gente acha, né? Elas são muito pesadas, né? A gente passa ao longo da nossa vida, né, momentos tranquilos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de relacionamento, e tem momentos que a gente parece que está lá embaixo, no fim do poço, né? Fala: nossa, eu acho que eu não vou conseguir sair daqui. E eu costumo sempre dizer que morremos todos os dias, né? Nós morremos quando dormimos e no dia seguinte, muitas vezes a gente não consegue nem dormir, né? Porque é uma preocupação, um problema financeiro, saúde. Às vezes não é nem com a gente, é com o filho. E às vezes quando a gente vai dormir preocupado, no dia seguinte parece que o negócio não é tão ruim assim. Peraí, eu acho que eu aguento, dá para ir em frente, dá para seguir. Por quê? Porque durante o nosso sono a gente recebe do nosso mentor, dos espíritos que nos acompanham, os espíritos de luz, orientações que faz com que os nossos corações fiquem mais fortes, mais confiantes. Então, quando ele fala é lícito, né, abrandar as provas, essa pergunta lembra essas outras. É permitido que o que se afoga procurar salvar-se? E quem espetou um espinho, retirá-lo? E que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Resignação é aceitar aquilo que você está passando, sem reclamar, sem culpar ninguém e muito menos a Deus. Porque quando a gente conquista alguma coisa legal é porque você tem o mérito. Nós temos o mérito. Geralmente é assim, porque eu mereço, eu me esforcei, né? Mas quando é alguma coisa ruim, foi Deus que jogou na gente, né? Essa aqui a culpa é sua. Deus, por que você fez isso comigo? Por que você está fazendo eu passar por essa prova, né? E evidentemente que Deus não tem nada a ver com isso. A gente tem que passar aquilo que precisamos passar. E passar com resignação é exatamente isso, aceitar como um presente, uma forma de resgate, uma forma de aprendizado. E muitas vezes a prova, que a gente acha às vezes muito pesada, muito dura, ela só vem porque Deus sabe que a gente consegue aguentar, a gente consegue suportar essas provas, por mais difíceis que sejam. Inclusive a perda de um ente querido, muito próximo. A gente acha que não vai aguentar e aguenta.
Por quê? Porque a gente tem amparo o tempo todo. Sempre estamos amparados. E a gente vai dá aquela fundadinha assim, de desespero, às vezes um pouquinho de depressão, tristeza, mas daqui a pouco a gente recupera, vai e vamos firme, vamos seguindo em frente, apesar das dificuldades. E ela é muito importante, porque ela nos lapida. Toda dificuldade nos lapida, nos faz mais humanos, nos faz mais tolerantes, nos faz mais bondosos. Por quê? Porque quando a gente está num momento difícil, a gente consegue olhar para o outro de maneira diferente. Um homem pode nascer numa posição, o homem, né? Homem com H maiúsculo aqui, tanto homem como mulher, pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, sem reclamações, as consequências dos males que não se podem evitar. E a gente fala muito isso nas casas espíritas, né? O espiritismo não veio para livrar a gente das provas, ele veio trazer o entendimento. Quando a gente tem um entendimento do sofrimento, não necessariamente por que eu estou sofrendo, mas assim, a importância de aceitar com resignação, a gente vê que aquela prova que seria muito difícil, ela acaba sendo um pouquinho mais fácil de suportar. Porque ela sabe que, de qualquer maneira, ela vai trazer proveito para o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. E perseverar na luta e não se desesperar quando não se sai bem. E nunca deixar que as coisas corram, que antes seria preguiça. É mais ou menos assim. Eu estou com uma dificuldade hoje e eu desanimo, e eu não tenho mais vontade de sair da cama, não tenho mais vontade de lutar, não tenho mais coragem de enfrentar o que eu estou passando. E aqui está dizendo o seguinte, isso é preguiça, né? Preguiça de enfrentar as dificuldades, porque elas virão, queira ou não queira, elas virão, as nossas dificuldades. Então, quando a gente encontra um caminho de Jesus, o caminho da força, da fé, qualquer dificuldade que virá, a gente tem capacidade de enfrentar, de aceitar e de lutar. Como diz no início da leitura aqui, é lícito uma pessoa que está se afogando tentar se salvar? Claro que sim. Tirar um espinho que entrou na mão? Também. Então é lícito a gente lutar o tempo todo. Lutar contra a preguiça, lutar contra os nossos defeitos, sempre no caminho que Jesus nos ensinou, sempre. O caminho da retidão, no caminho da honestidade, sem fazer nada contra ninguém, aliás, só fazendo a favor, ajudando os outros, porque quanto mais caridade a gente praticar, maior vai ser a nossa força para enfrentar as dificuldades. Voltando aqui ao tema, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Será? A gente já faz muita coisa errada, né? Ao longo da nossa encarnação. Então a gente não precisa aumentar esse tipo de problema, né? Para que eu vou enfrentar, né? A isso responderei muito claramente, sim, é um grande mérito. Quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem ao próximo. Então, antigamente a gente se via as pessoas se autoflagelando, né? Mostrando que tinha fé. Isso é fanatismo, né? Porque se você vai se sacrificar, por exemplo, uma noite fria dessa, você tirar uma blusa e dar para alguém que está dormindo na rua e você vai ficar com frio, isso tem mérito. Muito mérito. Porque você está sofrendo o frio, mas você está abrandando o sofrimento do outro. Isso sim. Por quê? Porque você está em deslocamento, muito provavelmente você tem uma casa, daqui a pouquinho você vai estar num ambiente mais fechadinho, né? Então você tirou, passou o frio e você está. Agora você vai só se flagelar, só ficar em casa chorando, se vitimizando, né? Muitas vezes a pessoa, por que sou eu? Só comigo, só com não sei o quê. Murmurando, reclamando. Né? Isso não tem mérito nenhum. Mérito é força, coragem
E não importa o que venha, eu vou agarrar essa dificuldade e vou vencê-la. Porque se Deus mandou, é porque eu tenho capacidade de suportar, de superar. Porque aqui é uma grande escola da vida. A Terra é uma grande escola da vida. E quando a gente vai para a escola e não passa de ano, porque a gente não se esforçou, a gente não estudou, isso falando em escola mesmo, né? Escola de primeiro, segundo, faculdade, não importa, a gente repete de ano. E aqui na nossa encarnação, é a escola de vida. Quando a gente não se esforça, quando a gente só reclama, a gente não passa de ano. Então a gente vai ter que na próxima encarnação, ou nessa mesmo, passar tudo de novo. Passar por tudo aquilo de novo, porque a gente só reclamou, a gente não suportou aquilo que tinha que ter suportado numa condição digna de fé. Fé naquilo que a gente precisa ter. Fé em Deus, fé em Jesus. E aqui na Casa Espírita, fé na reencarnação, porque aqui é uma fotografia. Essa vida é apenas uma fotografia. O nosso filme verdadeiro é um filme espiritual. Né? São várias encarnações. E aqui a gente veio aqui só para melhorar um pouquinho, se melhorar como ser humano.